Olá pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso momento de estudo. Gostaria de pedir a vocês que, se puderem compartilhar o link, eu estou aqui terminando de fazer isso, terminando de compartilhar o link com os meus contatos e a gente já inicia o nosso momento de estudo. Me ajudem aí, som, imagem, tá tranquilo, o som tá perceptível, audível, aliás, tudo certinho. Se puderem me ajudar, eu agradeço. Só terminando de compartilhar aqui, a gente já inicia. Tudo bem. Uma saudação então a Josete. Boa noite, Josete, tudo bem? Dona Miriam. Dona Miriam, como é que a senhora está? Estamos lembrando da senhora em nossas orações. A recuperação está acontecendo bem? Esperamos que sim. Deus abençoe muito a senhora. Boa noite, Raquel. Seja muito bem-vinda também. Que alegria tê-la conosco. Obrigado, Josete, pelo retorno. Espero que fique assim até ao final do estudo. Né? Tá, muito bem, obrigado. Dona Edith, tudo bem, Dona Edith? Muito boa noite. Dona Soledade também. Que bom tê-las aqui. Pastor Adevair, tá? Boa a sua companhia. E obrigado pelo feedback, pelo retorno aí sobre a questão do som e imagem. O som deve estar bom, a imagem nem tanto assim, né? Mas tudo bem. Dona Almira, muito boa noite. Seja bem-vinda ao nosso momento de estudo também. Essa semana é uma semana muito legal para nós, né? Da congregação Ebenezer. Dona Ivani, muito boa noite. Dona Nilda também. A congregação Ebenezer completando seus 54 anos. Tivemos um culto de muitas lembranças no domingo. Tá? Um culto bem gostoso mesmo, onde a gente pôde lembrar a história da nossa congregação e agradecer muito a Deus, louvar muito a Deus pelo privilégio que nós temos de fazer parte desta igreja. Tá? Hoje a gente quer retomar os estudos. Semana passada nós tivemos a satisfação de participar do estudo da Hora Luterana, uma live, na verdade, da Hora Luterana, quando foi lembrado o aniversário da igreja. Aniversário da igreja, da igreja da Hora Luterana, aqui no Brasil também, 74 anos de atividades. Pastor Fernando e o pastor Adelar conduziram a live, teve uma boa participação também e puderam relembrar e contar um pouco da história da Hora Luterana. Tá? E a gente fica muito feliz, porque Deus nos dá todas as possibilidades, todos os meios pelos quais a gente pode levar a mensagem graciosa do amor dele às pessoas, levar a mensagem de paz a todas as pessoas. Tá? Pastor Hélio Brown, que bom tê-lo aqui conosco. Pastor Hélio Brown está lá no Espírito Santo, Pedra Azul, se eu não me engano, né, Pastor Hélio? Seja muito bem-vindo ao nosso momento de estudo também. A Cláudia, lá de Uberlândia, seja muito bem-vinda, Cláudia. Deus abençoe ricamente a sua vida também. Pastor Hélio que manda saudações à congregação Ebenezer. Acredito que o pastor Hélio também foi membro aqui da Ebenezer, na época em que estudava no seminário, no Instituto Concórdia. Tá? Se eu não me engano, também foi membro aqui da nossa congregação. Na verdade, tem tanta gente espalhada por esse Brasil, né, que foi membro aqui da congregação, e a gente sabe quanto amor que todos têm também por essa igreja. A Raquel está dizendo aqui que sumiu a imagem sumiu para ela, e eu estou acompanhando aqui no notebook também. Para mim aqui está normal a imagem, Raquel. Não sei o que houve aí com você. Tá?
Muito bem, gente. Se não conseguir, Raquel, me dá um retorno aí para a gente ver o que podemos, para a gente ver se há alguma coisa que a gente possa fazer, tá bom? Eu quero iniciar esse momento então, saudando a todos vocês, sejam muito bem-vindos, a alegria em estar com cada um de vocês nesse momento de estudo, de reflexão. A gente continua ainda nesse sentimento da Páscoa, nessa euforia, nessa mensagem maravilhosa de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo, né? E então a gente vai hoje retomar. Nós tivemos no domingo o Evangelho de João, no capítulo 20, e no próximo domingo vai ser o Evangelho de Lucas, capítulo 24, e os dois evangelhos contam o mesmo episódio, quando Jesus Cristo, no domingo da Páscoa ainda, chegou e esteve entre os discípulos e disse para eles: a paz esteja com vocês. Tá? Então, é sobre esse texto de João, capítulo 20, que a gente vai meditar nesta noite. E a gente inicia, então, esse momento em nome do Deus Triuno, Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Tá? Muito bem, que bom, Raquel, que retomou aí a imagem, né? Que bom saber disso, aí você pode nos acompanhar também visualmente. Também quero saudar ainda aqui a dona Ivete Valério, tá? Estamos lembrando sempre, dona Ivete, da sua família em nossas orações. A dona Maria Magalhães, também foi a senhora que tomou a vacina hoje, dona Maria Magalhães? Eu vi alguma coisa hoje no Face, se foi, que bom, né? Que bom que vocês todos que já estão tomando. Dona Nilda, muito bem-vinda. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui. Dona Ivete já tinha falado, a Dona Laumira também, muito boa noite. Enfim, acho que já, se não citei o nome de alguém aí, depois eu vejo novamente. Eu vou cantar com vocês um cântico hoje que eu achei um pouco difícil de cantar, mas tem uma letra muito bonita mesmo, é do cancioneiro da juventude, Todos os Povos o Louvem, o cântico número 9, que tem como título Ei, meu amigo. Tá? Eu gosto bastante desse cântico, acho muito bonita a letra, muito bonita, né? Então, vou tentar aqui ver se eu consigo cantar com vocês e vocês me acompanhem aí. Se vocês conhecerem, né? Cantem junto comigo aí de casa, tá? Deus fez por ti. Em meu amigo conta tudo que Deus fez por ti. Jesus sofreu e perdoou, em nada fiz, mas me amou. Por mim sorrir, em meu amigo conta tudo que Deus fez por ti. Em meu amigo conta tudo que Deus fez por ti. Olhei o céu sem entender. Olhei a cruz sem perceber, e lá vida eu pude ver. Em meu amigo conta tudo que Deus fez por ti. Em meu amigo conta tudo que Deus fez por ti. Não poderei tudo contar o que
esclarecer. Em meu amigo conta tudo que Deus fez por ti. Em meu amigo conta tudo que Deus fez por ti. Puxa, eu quase baixei o tom dessa música por causa de uma nota, e se eu tivesse baixado teria ficado mais difícil ainda para eu cantar. Tá? Espero que vocês tenham conseguido entender a letra aí deste cântico também. Tá? Deus fez grandes coisas por nós, Deus fez maravilhas por nós, e a gente se alegra muito com isso. Tá? E Ele sempre demonstrou esse cuidado, esse olhar de amor, esse olhar misericordioso para todos nós. Eu quero, só antes de começar então aqui os estudos, saudar aqui o pastor Erni também. Seja muito bem-vindo, pastor Erni, e a sua presença é de grande honra para todos nós também, tá? Que alegria de poder estar junto nesse momento de estudo. Eu acho que não estou esquecendo de ninguém mais aqui, pelo menos os que eu vi até agora na minha relação. Como eu disse, eu quero meditar com vocês sobre o Evangelho de domingo passado, que é o mesmo Evangelho que será lido, o mesmo episódio que será lido no próximo domingo também. Só que os dois evangelistas, né? João, nós lemos no domingo passado, e Lucas, nós leremos no próximo culto. Tá? O evangelista João, ele relata sobre o domingo em que Jesus ressuscitou, e ele aparece aos discípulos, que eles estavam trancados dentro de casa com medo, e ele aparece aos discípulos oferecendo e dizendo para eles ficarem em paz, ficarem tranquilos, ficarem sossegados, porque ele estava ali com eles. Isso aconteceu no domingo da Páscoa, e 8 dias depois, novamente ele aparece. Então João, ele registra assim esse episódio, no capítulo 19, versículo 19, capítulo 20, aliás, né? Perdão, eu acho que eu anotei errado aí, né? Capítulo 20 mesmo, anotei certo. Capítulo 20, versículo 19, está assim: naquele mesmo dia, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas, se não perdoarem, eles não serão perdoados. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gênio, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois dos discípulos de Jesus estarem outra vez, aliás, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são aqueles que não viram, mas assim mesmo creram.
Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Essas são as palavras do Evangelho que a gente leu no domingo e que a gente também medita agora, né, nesse momento de estudo. Como eu disse, o Evangelho ele relata dois momentos em que Jesus aparece aos discípulos após a sua ressurreição. O primeiro acontece no dia mesmo, no domingo da Páscoa, quando Jesus, então, após ter sido morto e sepultado na sexta-feira, ressuscita no domingo da Páscoa, no domingo pela manhã. E ele, então, aparece junto aos discípulos à tarde. Eles estavam com as portas trancadas, estavam com medo, estavam com receio de que as autoridades, os líderes judeus, também viessem para prendê-los, quem sabe? Talvez era esse o medo deles, né? Estavam com medo de serem presos ou, quem sabe, até serem mortos pelos líderes judeus. É interessante essa questão dos discípulos terem medo. Às vezes a gente olha para os personagens bíblicos, para os discípulos, para o povo de Israel, e a gente começa a questioná-los, a dizer, mas por que não confiaram? O povo de Israel, Deus estava com eles o tempo todo, por que não confiaram? Por que duvidaram da presença dele? Por que reclamaram da falta de alimento, disso, daquilo? E dos discípulos, talvez poderíamos dizer, e há quem diga, como pode, estavam com medo, estavam trancados. Jesus ficou com eles 3 anos e agora estão com medo dentro de casa. Se a gente parar e pensar como é que seria a nossa reação, será que seria diferente? Será que seria diferente da reação dos discípulos? Olha, eles viram tudo o que aconteceu com Jesus. Eles viram com que violência Jesus foi levado pelos soldados. Eles viram com que violência Jesus foi levado diante das autoridades, a injustiça no julgamento, os erros do julgamento, o horário em que Jesus foi julgado, enfim, há uma série de erros, uma série de coisas que não foram legais. Eles viram a crucificação de Jesus. Se não estavam lá presentes, o texto bíblico não relata que estavam lá presentes, mas eles souberam da crucificação de Jesus. E quem sabia da crucificação sabia que era um ato de muita violência, de muito sofrimento, de muita dor pelo qual Jesus passou. E qual a situação dos discípulos? Eles são seguidores de Jesus. Eles eram seguidores de Jesus. Eles estavam com Jesus em todo o tempo em que Jesus pregava. Também nos momentos em que Jesus apontava para os líderes, para os judeus, para os fariseus, para os saduceus, apontava para eles e dizia que estavam errados. Todos os líderes que tinham a sua base na lei, né? Mas não viviam essa lei de acordo. Então, os discípulos estavam com Jesus em vários momentos em que Jesus aponta o erro, aponta o pecado das autoridades. E aí, agora eles se perguntam, puxa, nós somos conhecidos, nós andávamos com Jesus. Lembra de Pedro? Pedro, quando estava lá junto ao pessoal, no pátio onde Jesus estava sendo julgado, ele foi reconhecido porque o viram com Jesus. Você é um deles. Não, eu não sou. Não, você anda com eles, com ele. Não, eu nunca tive com esse homem. Não, você é um dos discípulos. Eu não conheço Jesus.
Né? Essas são as respostas de Pedro. Mas ele foi reconhecido, porque o viam com Jesus. E assim eram os discípulos. Eles estavam com medo de serem os próximos, de serem também presos e julgados da forma como Jesus foi, e quem sabe até crucificados assim como Jesus foi. Então, quando a gente pensa nesses homens de fé, nesses homens da fé cristã, nos primeiros cristãos, no povo de Israel, e a gente faz um julgamento, né? A gente coloca, poxa, eles deviam acreditar, deviam agir diferente. A gente precisa pensar se a gente faria também diferente, se a gente não teria uma atitude ou uma ação semelhante à deles. Né? Infelizmente, a gente vai reconhecer que em tantos outros momentos a gente, vamos usar a expressão antiga, né? Deu para trás, a gente deu um passo atrás, né? Com medo de alguma situação, com medo de alguma circunstância, quando alguém de repente nos reconheceu como cristãos, como evangélicos, talvez até como luteranos, e a gente ficou com receio, e a gente meio que se escondeu, meio que retrocedeu em algum momento. Tá? Mas essa não é a questão que a gente quer debater hoje. Esse não é o assunto que a gente quer debater. O que a gente quer conversar é sobre o que Jesus veio dar a esses discípulos, o que Jesus ofereceu a esses discípulos. Eles estavam nesse pavor, nesse medo, nessa insegurança, vamos ser presos e condenados, e aí Jesus aparece no meio desses discípulos. As portas continuam trancadas, as janelas talvez estivessem fechadas também, estavam reunidos, e aí de repente Jesus vem e se põe no meio deles, e aparece no meio deles. O evangelista Lucas, o texto que será lido no próximo domingo, no próximo culto, ele diz que os discípulos pensavam que era um fantasma. Pensavam que era um fantasma. Ficaram com medo. Tá? É uma reação natural. Eu me lembro, talvez vocês também tenham passado por isso, às vezes, quando criança, quando se contava a história de fantasmas ou contava a respeito da morte de alguém, né? Como a gente ficava um pouquinho receoso, um pouquinho com medo quando voltava para casa no escuro e de repente víamos algum clarão, algum movimento e a gente já ficava meio com medo, meio tremendo. Tá? Quando vocês assistem, se é que assistem, a um filme de terror, e aí quando a gente está sozinho, desliga as luzes e fica aquele coraçãozinho palpitando de uma forma diferente. Os discípulos tinham acabado de ver Jesus ser crucificado na sexta-feira, viram o túmulo onde Jesus foi sepultado, Jesus estava lá morto, e aí de repente ele aparece no meio deles. Tá certo que os dois discípulos de Emaús já haviam dito para eles, né? Na caminhada Jesus aparece para eles voltaram correndo para dizer aos outros discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Tá certo que eles já tinham ouvido dos discípulos, mas é diferente você ouvir e ver a pessoa junto de si. Tá? Jesus, no caso, aqui ressuscitado. Então os discípulos sentem esse medo, uma reação natural diante de algo que é sobrenatural. Tá? Sobrenatural. A ressurreição é isso, é sobrenatural. Não é comum, não é algo que está acontecendo todos os dias, a cada momento. E aí Jesus ressuscita. Jesus aparece no meio deles e diz para eles: paz, a paz seja com vocês. Jesus oferece essa paz naquele dia 2 vezes aos discípulos e depois, no domingo seguinte, 8 dias depois, Jesus aparece de novo e os discípulos estão de novo no mesmo lugar, trancados ainda,
as suas portas ainda estão fechadas. E mais uma vez Jesus diz a ele, paz seja com vocês. Agora tem uma questão diferente, uma situação diferente. No domingo da Páscoa, à tarde, quando Jesus aparece aos discípulos, está faltando um dos seus discípulos, Tomé. Tomé não estava com eles. Tomé, não sabemos por que razão, não estava junto com os discípulos. Agora, 8 dias depois, ele está presente, ele está junto. Tá? Tomé recebe dos amigos dele, dos irmãos de fé, dos outros companheiros, os discípulos, recebe a mensagem: olha, Jesus esteve conosco, Jesus está aqui, ele ressuscitou, ele apareceu aqui no meio de nós. Nós vimos as suas mãos, nós vimos o seu lado, nós vimos os seus pés, ele está vivo. E aí Tomé diz: olha, eu não acredito, eu preciso ver, eu preciso colocar a mão, o dedo nas mãos dele, eu preciso tocar o lado dele, eu preciso ver para realmente acreditar, tá? Que ele realmente está vivo. Eu só um parênteses aqui, nada de vamos dizer assim, de moralismo ou de legalismo, longe disso, né? Vejam que a ausência de Tomé junto com os seus discípulos lhe trouxe essa dúvida, lhe trouxe essa dificuldade. Eu estava lendo alguns comentários a respeito do texto e eu li uma frase que dizia assim: olha, assim a nossa distância da palavra de Deus, a nossa distância dos momentos de culto, de estudo, nosso afastamento da mensagem do Evangelho pode nos trazer dúvidas também. Pode nos trazer dúvidas a respeito de Jesus. Tá? Então Tomé ficou com essa dúvida, não acreditou, não confiou, porque ele não viu, ele não estava lá junto com os discípulos quando Jesus apareceu. E a gente é mantido na fé, a gente é mantido na confiança, na certeza das coisas que são de Deus, por causa da palavra. Por causa da palavra que nos é anunciada, por causa da palavra que nos é dirigida. Tá? Essa palavra nos mantém seguros da mensagem da salvação. E a mensagem graciosa que Jesus oferece aos discípulos, então, é paz. Essa é uma saudação muito comum, né, entre os orientais. Os judeus cumprimentavam assim, né, a paz shalom, né, shalom, a paz do Senhor. O cumprimento normal entre eles. Também você já deve ter sido cumprimentados assim, ou quem sabe já cumprimentaram. Eu já fui cumprimentado assim aqui na nossa congregação também, pessoas com o cumprimento dizendo: a paz do Senhor, irmão. Tá? Que bonita saudação, que gostoso isso. Tá? Alguém oferecendo ou dizendo: fica em paz, fica na paz de Jesus, fica na paz de Deus em sua vida. Só que essa saudação de Jesus aos discípulos, ela tem um quê de especial. Embora fosse uma saudação comum entre eles, tá? Embora fosse uma saudação comum entre as pessoas naquele momento, e hoje, né, como a Cláudia está dizendo, hoje também é comum por muitas pessoas, naquele dia essa saudação tem um quezinho de especial, diferente. Tá? Vejam, vou recapitular. Os discípulos estão com medo de serem apanhados pelos líderes judeus. Estão, além do medo, a gente supõe que eles estão também com um certo peso de consciência. Se a gente abre o Evangelho de Marcos, aliás,
nós vamos ler que quando Jesus foi preso lá no Getsêmani, depois de Pedro ter cortado a orelha do soldado e Jesus ter colocado de volta e ter dito aos discípulos, olha, tudo que está acontecendo para se cumprir as Escrituras. Depois de Jesus ter dito isso, o que é que os discípulos fizeram? Versículo 50, os discípulos fugiram. Todos abandonaram a Jesus. Todos abandonaram Jesus, deixaram ele sozinho naquela circunstância, naquele momento. Tá? Então, quando Jesus chega e diz para ele paz, que a paz esteja com vocês, tá? E os corações deles angustiados, com medo e com um drama de consciência, as palavras que João registra, elas fazem todo sentido. Diz João que eles ficaram muito alegres. Eles ficaram muito alegres, ficaram muito felizes. Procuremos entender assim, talvez você já tenha passado por essa situação, mas quando a gente faz alguma coisa desagradável a alguém, quando a gente se encontra com essa pessoa, a gente fica acanhado, né? A gente fica acanhado, a gente fica receoso, a gente fica pensando como vai ser a acolhida, como vai ser a recepção. E aí, de repente, a pessoa vem e abraça, e cumprimenta, e sorri, tá? Dá aquele alívio, dá aquela sensação de paz, de tranquilidade. Puxa, que bom, me perdoou. Tá? Não está levando em consideração o que eu fiz, esqueceu, deixou para lá. Os discípulos de Jesus, ao ouvirem a saudação de Jesus, se alegraram. Jesus tinha, talvez assim, todo o direito, ele poderia ter, muito bem vocês, né? Me deixaram, me abandonaram, né? Me deixaram sozinho, estive lá passando por todos os momentos sozinho e ninguém ficou comigo. Jesus poderia talvez ter dito isso, talvez fosse o que os discípulos esperassem se ele aparecesse, tá? Se ele ressuscitasse mesmo, talvez fosse o que os discípulos esperassem ouvir de Jesus. Talvez até castigá-los, porque eles foram infiéis. Eles não ficaram ao lado de Jesus no momento em que ele passou por toda aquela angústia. Mas o que Jesus faz? Ele se aproxima dos discípulos, se aproxima com amor. Não castigou, não condenou, mas ofereceu paz. Que a paz esteja com vocês. Do medo, da tristeza para a alegria. É o que a paz de Jesus Cristo fez com os discípulos, é o que a paz de Jesus Cristo faz com a gente também. Quando a gente sente a paz de Jesus, quando a gente sente a segurança, e a gente pode sentir sempre, todos os dias, na verdade, Jesus oferece a sua paz a nós. Quando a gente enfrenta essa situação toda pela qual estamos passando, pelo qual o mundo está passando, ou coisas mais específicas, quando a gente passa por dificuldades particulares e a gente ouve a palavra de Deus nos assegurando da presença de Jesus, a gente ouve o conselho de Jesus: não fiquem aflitos por qualquer coisa, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, olhem para as aves dos céus, olhem para os lírios do campo. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Não tenham medo, tenham coragem, afinal de contas fui eu que disse para vocês, vão, eu sou contigo. São todas as palavras que nós lemos na Bíblia, nos profetas, dos salmistas, palavras de confiança, de Deus nos assegurando de que não precisamos ter medo. Quando a gente sente isso, a gente confia nisso, a gente percebe essa presença de Deus, o nosso coração também fica feliz. O nosso coração também fica seguro. Também ficamos
em paz. Tá? Também ficamos tranquilos. Tá? E vejam, Jesus, além de oferecer essa paz, de dar essa tranquilidade aos seus discípulos, além de dar a eles esse sentimento de segurança, de conforto, tá? Com a presença dele, Jesus ainda confia nesses discípulos. Mesmo eles tendo abandonado a ele, mesmo sabendo que eles são pecadores, mesmo sabendo que eles são fracos em muitas situações, que eles sentem medo, mesmo que eles sentem insegurança, Jesus diz para eles, olha, vão para o mundo afora aí, recebam o Espírito Santo, eu vou soprar o Espírito Santo sobre vocês e saiam pelo mundo afora. Saiam por aí e anunciem, eu envio vocês, anunciem essa paz às pessoas também, anunciem o perdão às pessoas também. Vão pelo mundo afora e falem do meu amor, falem do perdão, falem da vida, falem da ressurreição. Mostrem toda a minha obra, todo o meu amor, toda a minha misericórdia às pessoas com as quais vocês vão conviver também. É o que eu sinto Jesus falando para mim, para vocês também nesse dia e em todos os tempos da nossa vida, né? Jesus também nos confia esta mensagem, nos confia esta missão, esta obra maravilhosa de levar o seu amor, o seu perdão a todas as pessoas. Ele diz, olha, vão e perdoem aqueles que estiverem arrependidos. Aqueles que estiverem arrependidos serão perdoados. Por vocês e por mim também, por Deus também no céu. Por quê? Porque o sacrifício que eu fiz, a morte que eu realizei, a morte pela qual eu passei, a minha crucificação, a entrega do meu espírito a Deus, tudo isso foi para dar perdão. Tudo isso foi para reconciliar com Deus, para dar perdão, para dar vida eterna. Então, vão. E se vocês perdoarem os pecados, Deus também os perdoará no céu. O que vocês perdoarem na terra, também será perdoado no céu. No céu só não serão perdoados aqueles que vocês não perdoarem na terra, porque virão a rejeitar. Só não receberá perdão aquele que rejeitar. Aquele que não confiar na graça de Deus. Aquele que não se puser sob a graça de Deus, sobre a misericórdia dele. Então vão e falem da minha graça a todas as pessoas. Falem do sacrifício, do perdão a todas as pessoas. Para que aqueles que acreditarem, que confiarem, recebam esse perdão. Essa é uma missão da igreja. Esta é uma missão de cada cristão. Nós chamamos isso de ofício das chaves, né? Deus confia às nossas mãos, Deus confia a cada um de nós a autoridade de ir e perdoar pecados, a autoridade de pregar o Evangelho e de trazer pessoas à fé cristã, trazer pessoas para junto de Deus, já aqui e depois também na eternidade celestial. Ou seja, é minha incumbência, é minha missão que Jesus confiou para mim. Embora eu seja fraco, embora eu seja pecador, embora eu abandone também em algumas situações, assim como os discípulos fizeram. Mas Jesus confiou isso para mim e para você também. Para você também. Você pode falar sobre esse perdão de Deus, essa misericórdia de Deus às pessoas que convivem com você. Quem sabe aí você tenha vizinhos, você tem amigos que estejam necessitando ouvir sobre a paz de Jesus. Talvez pessoas que estejam angustiadas, estejam aflitas e totalmente inseguras diante de toda essa situação de pandemia pela qual passamos, ou, quem sabe, pelas consequências que elas já estão sofrendo por causa da pandemia ou outra decorrência. Tá? Você fala e diz para essas pessoas que Jesus Cristo oferece a paz. Diz para essas pessoas que Jesus oferece a sua companhia,
oferece o perdão, oferece a vida. Compartilha essa mensagem com as pessoas, a você e a mim também, que Jesus está confiando. Tem um outro detalhe assim muito importante nesse texto, que nos leva, né, a pensarmos nas duas naturezas de Jesus. Jesus, nesse texto, nesse momento, está mostrando claramente que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O fato de Jesus ressuscitar, sair da sepultura, Jesus, é dito na Bíblia que Jesus é a primícia dos que dormem, ou seja, foi o primeiro a ressuscitar. O primeiro a ressuscitar. A gente sabe que houve outros tantos que foram ressuscitados, né? Por Jesus, por Elias, lá no Antigo Testamento, foram ressuscitados, mas que depois morreram novamente. Todos que foram ressuscitados passaram pela morte de novo, estão aguardando o retorno de Jesus para ressuscitar, então, mais uma vez. Agora, Jesus, diz o texto bíblico, que ele é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro a ressuscitar, e ele continua vivo, ele não passa pela morte de novo. Tá? Então, esse fato nos deixa tão claro que Jesus é realmente Deus. A sua natureza divina fica clara aqui. E ele mesmo, quando disse lá no Getsemane, tudo está acontecendo para se cumprir as Escrituras, a vitória sobre a morte foi também prescrita, ou foi também profetizada já no Antigo Testamento. Foi dito que ele ressuscitaria, ele sairia de entre os mortos. Tá? Então, Jesus, ele mostra claramente que ele é Deus. E até mesmo o fato de Jesus simplesmente aparecer no meio dos discípulos. As portas estão trancadas, eles estão dentro de casa, para que ninguém entre, e aí de repente Jesus aparece no meio deles. Simplesmente aparece. Tá? Então Jesus é Deus. E aí nós vemos as qualidades de Jesus, né? Onisciência, ele sabe que os discípulos estão lá apavorados, com medo, e vai lá para confortá-los. Ele é todo poderoso, ele vence a morte, ele sai da sepultura, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele está em qualquer lugar, na hora que ele quiser, em todos os lugares. Tá? Então, Jesus é Deus. Esse texto nos mostra isso. Jesus é Deus. Ao mesmo tempo que esse texto também fala sobre a natureza humana de Jesus. Quando Jesus aparece aos discípulos, o que ele oferece? A paz, ele diz que a paz esteja com vocês, e logo na sequência ele diz o quê? Sou eu, ó, aqui, ó, de carne e osso. Olha as minhas mãos, olha os meus pés, olha o meu lado. Toquem. Sou eu. Natureza humana de Jesus. No capítulo 21 de João, no versículo 5, quando Jesus aparece aos discípulos junto ao lago, né? Os discípulos estão lá pescando, Jesus está lá na areia, e aí Jesus Jesus pergunta para eles assim: e aí, vocês têm alguma coisa aí para comer? Vocês pescaram alguma coisa? Jesus está sentindo fome, e ele então quer se alimentar. Os textos mostram a natureza humana de Jesus. Tá? Então Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele é Senhor sobre tudo. Tá? E aí, diante daquele momento em que Jesus aparece pela segunda vez, no domingo seguinte à Páscoa, e ele diz a Tomé,
Ele logo chega e diz: Tomé, olha aqui as mãos, põe o dedo aqui, no lado também, nos meus pés, veja que sou eu mesmo. E aí, Tomé, ele faz a sua declaração de fé. Ele diz: Senhor meu e Deus meu. Tá? Tomé reconhece Jesus como Deus. Ele já sabia, obviamente, antes, mas ele teve seu momento de fraqueza, de duvidar. E agora ele proclama: Senhor meu e Deus meu. O Senhor é o meu Deus. Tá? E aí Jesus olha para Tomé e diz assim: você só está acreditando porque me viu, né? Você só está acreditando porque me viu. São felizes aqueles que não viram, mas assim mesmo creram. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Você sabe de quem Jesus estava falando? Isso é uma profecia de Jesus. Sabe de quem Jesus estava falando? De mim e de cada um de vocês. Nenhum de nós esteve lá na crucificação de Jesus. Nenhum de nós viu a sepultura vazia. Nenhum de nós esteve presente. Mas nós cremos, mesmo sem termos visto, mesmo sem presenciarmos. Nós cremos porque a palavra de Deus é graciosa, porque Deus é gracioso. E Ele envia o mesmo Espírito que Jesus soprou sobre os discípulos para eles irem e pregarem o perdão. Esse Espírito veio até nós. E este Espírito nos faz crer em Jesus, nos faz confiar, mesmo sem termos visto o seu sacrifício, mesmo sem termos visto a sua ressurreição. Este Espírito nos faz acreditar, nos faz confiar. Louvado seja Deus. Glórias a Deus por isso. Que a paz de Jesus esteja com todos nós sempre e a gente confie cada vez mais. E eu encerro com os últimos versículos, quando João registra que Jesus fez muitas coisas. Jesus fez muitas maravilhas, além das que estão registradas. Jesus teve muitos outros feitos memoráveis. Mas os que foram registrados, disse João, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Salvador. E essa mensagem que eu creio, essa mensagem que vocês creem, e essa mensagem que nós queremos levar às pessoas que estão à nossa volta. Essa mensagem de paz, que nós queremos compartilhar com as pessoas que convivem conosco ou com as quais nós temos algum encontro, algum relacionamento, seja de que forma for, até mesmo empresarial, tá? Até mesmo um relacionamento de negócios, a gente pode compartilhar e falar desse amor de Jesus Cristo às pessoas. Que Deus abençoe, gente, a cada um de nós, que a gente confie cada vez mais nesse Senhor em todo o tempo da nossa vida. Tá? Agradeço novamente a companhia de vocês e quero só dar uma olhadinha rapidamente aqui, mais quem nós temos conosco aqui nesse momento. Entraram mais algumas pessoas depois, a Maria Inês Rolim, tá? Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Dona Sandra Martesi, muito boa noite. A Dona Edith, eu acho que eu já tinha falado antes, mas a Dona Edith Maria, boa noite também. A Ivete tinha comentado, a Rosângela, não sei se eu tinha comentado a Rosângela antes, mas muito boa noite, Rosângela. Seja muito bem-vinda, obrigado por sua companhia. A Cláudia que lembra, então, né? A paz do Senhor Jesus Cristo, Praxis Vobis, né? A paz do Senhor Jesus Cristo
Dona Celina novamente conosco, que alegria ter a senhora aqui. A Eliana Mazzoni, lá de Linhares, no Espírito Santo. Obrigado, Eliana, pela sua companhia. Né? O seu Alcides, a Dona Terezinha, lá de São Gabriel da Palha, onde fui pastor também, em São Gabriel da Palha, na paróquia Ebenezer de São Gabriel da Palha, tá? Onde fui pastor também por 4 anos. Mas quem aqui? Dona Íria, muito boa noite, Dona Íria, tá? Que legal ter a sua companhia. Dona Soledade, acho que já tinha comentado. Marlene Penágio. Marlene, eu não me lembro se eu tive a companhia da Marlene em algum outro estudo. Seja muito bem-vinda, Marlene. Tá? Obrigado pela sua presença também. Muito bem, mais quem aqui? Acho que comentei o nome de todos aqui. Se eu deixei alguém sem dizer aqui, me perdoe, né? Mas depois eu dou uma olhadinha em todos os comentários novamente. Aliás, tem algum comentário específico aqui, diferente? Acho que não, dê uma olhadinha aqui. Não vi comentários a respeito alguma dúvida, alguma pergunta a respeito do estudo, não vi. Tá? Deus abençoe. Deus abençoe a nós todos com a sua palavra e com a paz de Jesus em todo o tempo. Tá? Eu quero fazer uma oração com vocês. Nós vamos orar, incluir os pedidos aqui pelas famílias, pelos enlutados, pelos amigos, por todas as pessoas que precisam receber essa paz de Jesus Cristo também na sua vida. Quero convidá-los a orarem comigo. Gracioso Deus, eterno Pai Celestial, em Teu Filho Jesus Cristo, nós somos agraciados com paz. Nós somos agraciados com perdão de pecados, com vida e com salvação. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pelo plano da salvação e por Jesus Cristo ter realizado esse plano em favor de cada um de nós. Quando nós nos encontrarmos angustiados, seja por qualquer razão, por qual razão for, quando nós nos encontrarmos afligidos pela insegurança, pelo medo, que a Tua palavra nos faça lembrar de que Jesus está conosco. Nós podemos confiar a nossa vida nas mãos dEle e se Ele foi capaz de resolver o nosso maior e pior problema, que era a condenação, nós podemos confiar que, segundo a vontade dEle, segundo o querer, o seu querer, Ele também pode conduzir a nossa vida para momentos melhores, momentos mais tranquilos. É o que nós pedimos diante dessa situação de pandemia, é o que nós pedimos por tantos familiares, por tantas famílias entristecidas pelo luto e por tantas famílias entristecidas e angustiadas ainda pela luta contra a Covid, que tem seus parentes enfermos, seus familiares enfermos, talvez até hospitalizados. Conceda a todos, conforme a Tua vontade, o Teu querer, a recuperação e que a gente esteja livre, ó Deus, dessa situação o mais rápido possível. Continua a abençoar aos profissionais da saúde, aos que estão trabalhando na fabricação, nas vacinas que estão sendo feitas, que elas sejam alcançadas então para todas as pessoas. Abençoe as famílias, abençoe os amigos, abençoe a igreja, abençoe a cada um de nós particularmente, para que também tenhamos a alegria e o desejo de compartilhar, de levar a sua mensagem às pessoas que estão à nossa volta. É o que peço por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, tá? Que Deus abençoe ricamente a todos. No domingo, então, pela manhã, às 9 horas, nós temos nosso culto. A presença de vocês também é online, continua sendo online, né? Mas a participação de vocês ela é de grande valor, de grande alegria para todos nós. Continuo parabenizando a Congregação Ebenezer pelos seus 54 anos. Deus abençoe a nossa igreja aqui no Campo Limpo, todo o trabalho que ela vem desenvolvendo em todos esses anos. Tá? E na próxima terça, então, estaremos juntos novamente para mais um momento de estudo.
Ah, legal. A Cláudia diz aqui que a Marlene foi convidada por ela, tá? Que bom que você aceitou o convite, tá? Está conosco. A Cláudia, então, a Marlene, ok, tá? Cuidou da mãe, enfim, tá? Muito bem. Seja bem-vinda, Marlene. Esteja conosco aqui, se quiser, todas as terças-feiras a gente tem a alegria de compartilhar a mensagem com você também, tá? Muito bem, obrigado, gente. Boa noite para todos vocês, que o Papai do Céu esteja com cada um de vocês e que a paz de Cristo esteja no coração de todos. Um grande abraço.